Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 3º domingo da Páscoa, o tempo pascal, oportunidade para que nós possamos descobrir o Cristo ressuscitado em nossas vidas, testemunhá-lo, anunciar ao mundo a razão da nossa esperança. 3º domingo da Páscoa tem na liturgia da palavra o seu ponto alto, o relato dos discípulos de Emaús, o caminho de Emaús, a ótica do evangelista Lucas. No mesmo dia da ressurreição, em que as mulheres foram ao túmulo mais cedo e não encontraram o corpo de Jesus, estes 2 discípulos que estão a caminho de volta para a sua casa, eles, sabendo o que tinha acontecido, mas sem o relato de alguém ter visto o Senhor, eles se entregam ao desânimo, ao cansaço, à tristeza e voltam e regressam. E é nesse contexto de volta em que eles são encontrados por um viandante, um peregrino. Eles não sabem quem é, não conseguem reconhecê-lo, mas ali começam a vivenciar a experiência com o ressuscitado. Esse viandante faz com eles uma exegese do Antigo Testamento, explicando as Escrituras à luz do evento Cristo, crucificado, morto e ressuscitado.
E pouco a pouco, em meio a tanta tristeza e desilusão, começam a surgir sinais de vida, a luz que brota do sepulcro. E é justamente, queridos irmãos e irmãs, no contexto da casa, recordamos que na igreja primitiva, as celebrações eucarísticas eram vivenciadas na casa das pessoas, no partir o pão, em que aí sim cai aquelas escamas que estavam tapando a sua visão e eles reconhecem, era o Senhor. Ele veio ao nosso encontro. Ele de fato está vivo. O coração ardia, mas eles não compreendiam por que ardia. É a partir desta experiência com o Senhor, no partir o pão, aqui a imagem da Eucaristia, em que eles conseguem compreender a presença de Jesus em suas vidas. De modo especial naquele contexto em que tudo parecia perdido. E não conseguem guardar para si essa notícia e voltam com novo ânimo e ali, de fato, as confirmações se dão. Ele está vivo no nosso meio. Nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a também reconhecer o Senhor na estrada da nossa vida, no nosso caminhar, que muitas vezes é marcado por desilusões, pelo cansaço, pela tristeza, mas a luz que vem dele, a sua presença, o pão que é o seu corpo, o vinho que é o seu sangue na Eucaristia, são para nós a ocasião de novo ânimo, de novo vigor, para reconhecermos os sinais de sua presença e para caminharmos para frente. O cristão caminha olhando para frente. Querido irmão e irmã, busque ter um olhar sobre a tua própria vida nesse contexto. Onde está o Senhor ressuscitado? Que Ele possa também aquecer o teu coração. Mas para isso faça a sua parte. Para deixar o coração ser aquecido, é a luz dos discípulos de Emaús preciso, primeiramente, o contato com a Escritura. Para que a Escritura possa depois ser relida à luz da fé e aproximada da tua vida. Em segundo momento, queridos irmãos e irmãs, a proximidade com a comunidade, o lugar onde Jesus se faz presente. A Eucaristia, ela tem como pressuposto uma comunidade de fé que se reúne, que se congrega, chamada e convocada por Deus. Façamos a nossa parte e experimentemos o Senhor ressuscitado em nossa vida e o anunciemos com nossas palavras e gestos. Que Ele hoje os abençoe, lhes dê novo ânimo e novo vigor, e a bênção dele desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.